Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos continuar as nossas discussões sobre Sandman, que é uma obra do Neil Gaiman que estamos lendo coletivamente já há algum tempo neste canal. E hoje nós trataremos de um arco chamado Entes Queridos, também conhecido como As Bondosas, que se estende lá do volume 57 ao volume 69, sendo não apenas o maior, mas também o penúltimo arco aqui desta obra do Neil Gaiman. Portanto, eu sugiro a você, como eu sempre faço no início de cada vídeo, para você aí que chegou meio que ao acaso nessa nossa discussão de hoje, eu sugiro que você veja lá embaixo, porque constará no box de informações deste vídeo aqui, o link para uma playlist onde você pode, enfim, encontrar outros vídeos anteriores de discussão e daí você consegue se inteirar melhor para que, enfim, você chegue bem aparatado a essa nossa conversa de hoje, certo? Pois bem, As Bondosas é então um arco que estabelece um diálogo evidente, tanto do ponto de vista temático quanto do ponto de vista estrutural, com a tragédia. Sobretudo, com uma tragédia do Ésquilo chamada Eumênides, que é a terceira parte de uma tetralogia chamada Oresteia, que é composta lá então por Agamenon, Coéforas, Eumênides e teria uma outra peça, só que o nome dela eu não me lembro mais, e essa é uma peça que acabou não chegando para nós aqui, não é? Ela se perdeu com o tempo. Eu sei que essas três peças aí, então, que nós temos da Oresteia são facilmente encontradas, não é? Hoje em dia, porque elas foram publicadas aqui no Brasil. Eu não me lembro o nome agora da editora, eu tenho esses livros, eu visualizo eles assim na minha frente agora. Mas enfim, caso você se interesse, não é muito difícil. Eu vou procurar, enfim, algumas imagens e vou deixar aqui para que você saiba identificar esses livros caso você vá atrás deles, certo? Pois bem, e a Oresteia é uma tetralogia que trata basicamente da maldição que recaiu sobre a família do Atreu, né, sobre os descendentes do Atreu, que era lá o pai do Agamenon e do Menelau, que participaram da Guerra de Troia, aquela coisa toda. Pois bem, do ponto de vista do tema, As Bondosas é um arco que estabelece esse diálogo lá com estas obras do Ésquilo pelo seguinte motivo. Lá no Ésquilo, depois da batalha de Troia, o Agamenon recebeu como espólio de guerra uma profetisa chamada Cassandra, que era associada ali ao deus Apolo, só que ela tinha recebido uma maldição. E por causa dessa maldição, sempre que ela profetizava algumas coisas, as pessoas não acreditavam nela. Não é? E daí o que acontece? Acontece que a Cassandra, sabendo que o Agamenon iria voltar para casa, disse: olha, se você voltar para sua terra natal, você será morto, você certamente morrerá. Só que aí, como ele não lhe deu ouvidos, ele acabou voltando mesmo assim. O que aconteceu? Ele foi assassinado pela própria esposa, que passou a reinar ali junto com o seu amante. Acontece que o Agamenon tinha um filho, que era lá o Orestes, e uma filha que era lá a Electra. E é claro que o Orestes não gostou nada dessa história do pai ter sido morto, então o que ele faz? Ele vai e mata a própria mãe. E como ele derramou sangue de seu sangue, ele passou a ser punido pelas Eríneas, que eram personificações da vingança, e daí ele acaba indo a julgamento, e daí é nesse julgamento que tem aquela história do voto de Minerva, porque é Minerva quem desempata ali favoravelmente ao nosso querido Orestes. Mas então veja, se você for parar para pensar, tudo isso que eu falei agora sobre lá a peça do Ésquilo se aplica muito bem aqui a este arco de Sandman. Mas enfim, tudo isso para falar do tema. Agora, pensando na forma, esse é um arco que também recupera uma forma que era típica ali das tragédias gregas, que você tem ali o início com um prólogo que vai situar o espectador, não é? No caso aqui, esse prólogo poderia muito bem ser a Lita encontrando a cama do seu filho cheia de areia, e daí ela lembra lá do nosso amigo Morpheus, aquela coisa toda, não é? Depois, então, desse prólogo, você tem a primeira intervenção do coro, que aqui, esse coro ele acaba aparecendo como se fosse as Fúrias, que são lá as Eríneas, não é? E o nome desse trecho da tragédia era Párodo. Ao Párodo se segue, então, os episódios que vão desenrolar a narrativa que nós vamos acompanhando. E entre esses episódios, existe um tipo de intervenção do coro que recebe o nome, então, de Estásimos. Então, você tem ali
esse prólogo, você tem o Párodo, que é quando o couro aparece pela primeira vez, e entre os vários episódios da tragédia você tem ali esses estásimos, que são novas intervenções do couro, e tudo isso encaminha o texto para o Êxodo, que é a última cena onde o couro aparece. E se você for parar para pensar, As Bondosas é um arco que se encerra mesmo com a presença das fúrias conversando ali sobre aquilo que aconteceu. Então veja que, mesmo estruturalmente, esse daqui é um arco que recupera muito dessa tradição das tragédias gregas, não é? Pois bem, postos todos esses prolegômenos, nós já sabemos então que alguém irá pagar por ter derramado sangue de seu sangue, por ter matado um familiar. E esse alguém, infelizmente, é o nosso amigo Morpheus, que terá de lidar com as repercussões pelo que ele fez lá em Vidas Breves, e também um arco bem anterior, que foi lá o Casa de Bonecas. Então, desde aquela época, desde o segundo arco aqui de Sandman, a gente já vem acompanhando o semear de alguns elementos que vão reaparecer aqui neste arco, que de certo modo encerra mesmo toda essa nossa jornada, não é verdade? Resumidamente, então, o que nós temos aqui é o Daniel, que é aquele menino que nasceu no sonhar. Ele foi sequestrado e a mãe dele, que é a Lita Hall, coloca a culpa no Morpheus, que havia dito que iria reclamar o menino quando a hora chegasse. Acontece que a Lita era uma mãe muito super protetora, de modo que ela acaba enlouquecendo depois do sequestro do filho, e isso acaba atraindo as fúrias, também chamadas de Eríneas e de As Bondosas aqui do título, né? Essas entidades se aproveitam então da fragilidade da Lita para conseguir ir até o sonhar, não para recuperar o menino, mas sim para poder fazer o seu trabalho, que é vingar a morte do Orfeu, que foi morto pelo próprio pai, que é lá o nosso amigo Morpheus, né? Pois bem, essas ações acontecem, pelo menos em parte, paralelamente às do arco anterior, que foi lá o Fim dos Mundos, o que acaba rompendo com a relativa linearidade que esses arcos anteriores estabeleciam a narrativa principal, mesmo aqueles que pareciam ser mais independentes uns dos outros, não é? O que acaba acontecendo neste arco aqui, então, em As Bondosas, é que aqui o Neil Gaiman recupera até aquilo que havia de mais trivial nos arcos anteriores, e é graças a essa recuperação, então, que nós percebemos que todas as ações transcorridas em Entes Queridos, por exemplo, já vinham sendo semeadas desde o primeiro arco, não é? Fazendo com que este seja um exemplo primoroso de como encerrar uma história sem apelar para aqueles truques baratos, sem apelar para fórmulas já desgastadas, como por exemplo sair matando as pessoas a esmo sem maiores explicações, quando você não consegue, enfim, ter um melhor desempenho narrativo. Por exemplo, é isso que a gente observa lá em Game of Thrones, não é? Quando o cara não sabe o que fazer, ele vai lá, mata alguém e tá tudo certo, e tá tudo muito bom, mesmo quando nada na narrativa anterior apontasse para aquele desenlace ali. Mas enfim, não é uma crítica, eu estou apenas apontando ali uma coisa que você consegue perceber de maneira evidente se você observa de uma maneira mais analítica esses livros que eu acabei de citar aí. Pois bem, voltando aqui então ao Sandman. Talvez a personagem que vai receber mais, ou melhor dizendo, a personagem que vai determinar de maneira mais direta os rumos de todo este arco, servindo mesmo de fio condutor para a maioria das ações dos outros personagens, vai ser a tal da Lita Hall, que se tornou então uma mãe super protetora com o Daniel, talvez porque ele faça com que ela se lembre do marido que foi morto lá no sonhar, e na cabeça dela tudo aquilo aconteceu por conta do Morpheus. Então Morpheus não apenas matou o marido dela, mas também sequestrou o filho dessa mulher na cabeça dessa moça, não é? Então, seguindo o conselho de uma amiga, a Lita tinha ido até uma entrevista de emprego, e quando ela voltou ao seu apartamento, ela descobriu que o filho foi sequestrado. Graças então a esse choque, ela acabou entrando em um mundo de delírio, no qual ela se encontrou com as Eríneas, que aqui são chamadas de As Bondosas, não é? E graças a esse encontro, então,
ela se lembra daquela promessa que o Morpheus fez e assim ela assume que foi ele quem sequestrou e depois acabou matando o seu filho, não é? Com isso, então, a nossa amiga Lita Hall, impelida pelas fúrias, vai até o sonhar para buscar ali a sua vingança pelo seu filho sequestrado. Só que este é um arco, como acontece em vários outros de Sandman, né? Esse daqui é um arco composto por várias linhas narrativas que se vão entrecruzando, de modo que nós sabemos que quem sequestrou o Daniel aqui não foi o Morpheus, mas sim o Loki e uma outra entidade lá do Reino das Fadas, não é? Cujo nome agora eu não me lembro, mas enfim. E como não bastasse tudo isso, esses dois, o Loki e essa entidade aí do Reino das Fadas, colocaram o guri em uma lareira. Só que como ele estava segurando uma pena de fênix, nada aconteceu. E isso me faz lembrar o seguinte, não sei se você tem o hábito de ler a Bíblia, mas se você pega o nome Daniel, é o nome de um profeta lá do Antigo Testamento. Se você vai no livro de Daniel, não me lembro se é no capítulo 3, mas tem um determinado momento, né, tem uma determinada passagem do livro de Daniel, que conta a história do Sadraque, do Mesaque e do Abednego, que eram 3 pessoas que foram colocadas pelo rei Nabucodonosor em uma pira de fogo ardente, porque eles se recusaram a reverenciar uma estátua de ouro que o rei havia feito havia mandado fazer, não é? De si mesmo. Então veja que, de uma maneira ou de outra, o Neil Gaiman ele está falando pra gente, ó, tá vendo Daniel? Vá procurar quem é. Aí você vai no livro de Daniel e você descobre essa história toda envolvendo o Sadraque, o Mesaque aí e o Abednego, que também, assim como este Daniel aqui, foram colocados lá no meio do fogo, mas nada aconteceu com eles, porque Deus estava ao seu lado. No caso aqui o Daniel tinha uma pena de fênix, mas enfim. Enquanto tudo isso acontece com o pobre do guri aqui, o Morpheus refez aquele pesadelo chamado Coríntio e mandou que ele e o Matthew, que é aquele corvo, não é? Fossem resgatar o pobre do Daniel, que já estava ali padecendo das maiores maldades na mão daquelas 2 criaturas, não é? Depois disso, então, como só ia acontecer sempre que algo ruim está prestes a ocorrer com o nosso colega Morpheus aqui, ele vai se despedir daquele seu amigo imortal e de todas as pessoas que ele conhece. Só que uma coisa curiosa é que esse amigo imortal do Morpheus começou a sentir, já está ali sentindo, enfim, o peso da imortalidade, porque afinal de contas ele já viveu mais de 600 anos e viu muita gente morrendo nesse meio tempo, não é? Só que esse amigo imortal nota no Morpheus um cheiro da morte. Ele fala, ó, não queria te dizer nada, mas você está cheirando a morte, então se eu fosse você eu ficava com um pé atrás. E como não bastasse tudo isso, o Morpheus ainda aceita que aquela entidade chamada Nuala, que também pertence lá ao Reino das Fadas, voltasse ao seu lugar de origem a pedido do irmão dela, não sem antes dizer à moça que, caso ela quisesse falar com ele, era só chamar que o Morpheus iria rapidamente ao seu encontro ver o que ela queria, porque afinal de contas eles passaram muito tempo juntos ali no sonhar, não é? E ela sempre foi muito prestativa, então construiu-se esse laço entre esses 2 personagens. Pois bem, outra coisa que vai ser recuperada e aprofundada aqui neste penúltimo arco é a coexistência de 2 planos de realidade. Você tem ali o mundo onírico e você tem o mundo desperto. Então, enquanto no mundo onírico a Lita Hall está vivendo ali altas aventuras sem levar em consideração que a vingança nunca é plena, como diria o seu Madruga, né? No mundo desperto, ela está vagando de maneira absolutamente delirante pelas ruas. E é assim que ela vai ser encontrada e resgatada pela Thessaly, que é aquela bruxa que já havia aparecido em um jogo de você. E daí o que acontece? Nós ficamos sabendo, durante a intervenção da Thessaly, o penúltimo arco aqui, que foi por romper com ela que o Morpheus ficou deprimido lá em Vidas Breves. Eu não sei se você se lembra disso, mas lá naquele arco, o Morpheus estava triste, então ele fez uma tempestade no sonhar e aquela coisa toda, blá blá blá. Pois bem, aqui a gente fica sabendo que tudo aquilo aconteceu porque ele havia terminado seu relacionamento com a Thessaly, que também já havia aparecido em um arco anterior. Parêntese, é inacreditável a quantidade de coisas que acontecem para me atrapalhar enquanto eu estou aqui gravando esses vídeos.
Mas enfim, eu não estou aqui para falar dos bastidores. O que eu dizia é que no mundo desperto também vai reaparecer o nosso amigo Lúcifer, que agora é pianista em uma casa noturna de Londres e demonstra certa preocupação com Morpheus, apesar de todas as rusgas que ambos tiveram no passado. E para além desse nosso querido amigo, vai reaparecer também a Rose Walker, que havia sido personagem central lá em Casa de Bonecas e agora é vizinha da Lita Hall, só que a Rose teve que voltar até Londres com a desculpa de fazer uma pesquisa sobre a sua avó, que era a Unity, mesma Unity que no primeiro arco tinha ficado um período de aproximadamente 70 anos em coma, não é? Com este seu regresso, então, a Londres, a Rose acaba se encontrando com o Alex, que é o filho daquele mago que aprisionou Morpheus em uma redoma de vidro durante 70 anos lá no primeiro arco, né? E graças a esse aprisionamento, então, é que a Unity ficou por aquele período de tempo em coma. E para além do Alex, a Rose também vai encontrar a sua avó, ou o seu avô, enfim, que é Desejo, que revela a moça o que foi que aconteceu com a Unity durante aquele longo período em que ela ficou inconsciente, não é? E graças a esses eventos é que a mãe da Rose acabou nascendo, se é que você me entende. Mas enfim, e como não bastassem todas essas coisas, a Rose volta de Londres para os Estados Unidos com o filho na barriga, com o filho do sujeito por quem ela se apaixonou e com quem ela teve uma tórrida noite de amor durante sua passagem pela Europa. Então veja que a moça está tendo uma vida bem movimentada, não é? Neste meio tempo, o Corinthians acabou encontrando o Daniel depois de cegar o Loki e eu vibrei por conta disso. Só que já era tarde demais, porque a Lita e as Fúrias já haviam invadido o Sonhar e haviam dito ao Morpheus que antes de matá-lo iriam matar meio mundo, e elas acabam de fato fazendo isso. Elas matam o Grifo, o Verde do Violinista, o Mervyn, o Abel e um sem número de figurantes que, apesar da gente não ter conhecido melhor antes, a gente acaba ficando, enfim, um pouco triste por eles, porque eles não tinham nada a ver com essa história, não é? E como Morpheus é muito metódico, ele vai arranjando tudo que está ao seu alcance para que quem chegue depois dele e assuma o trono do Sonhar encontre lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta e cada coisa em seu lugar, como diria lá o Manuel Bandeira, não é? Só que, tendo em vista a calma aparente do Morpheus, eu fui aos poucos me perguntando, será que não foi ele próprio quem arquitetou tudo isso para poder se livrar da culpa que ele estava sentindo por ter matado o filho? Afinal de contas, é inegável que ele ficou muito abalado depois do que aconteceu ali entre ele e o Orfeu, não é? Porque se ele pode ser a aranha que arma a teia para pegar a mosca, mas também pode ser ali a gazela que espera em choque a investida do caçador, como diz aqui o Odin em um determinado momento, me parece que não seja muito difícil pensar que o Morpheus poderia muito bem ter evitado, ou pelo menos ter adiado, todos esses eventos aqui. Além disso tudo, essa minha suspeita de que o Morpheus pode, de certo modo, ter algum tipo de responsabilidade sobre esses eventos que estão acontecendo, como se ele tivesse, de fato, arquitetado tudo aquilo, essas minhas suspeitas aumentaram quando eu cheguei aqui na página 471 desta minha edição, que corresponde ali a penúltima história deste meu encadernado aqui, chamada Exilados, né? Tem um determinado momento dessa história, que é uma história bem lateral quando a gente pensa na linha narrativa de Sandman. Existe um momento em que o Morpheus diz o seguinte: às vezes suspeito de que nós mesmos erguemos nossas armadilhas, depois voltamos para dentro delas fingindo assombro. E é basicamente isso aqui que está acontecendo ao longo de As Bondosas, não é? Como se ele tivesse, de certo modo, arquitetado todas aquelas coisas, como se ele soubesse exatamente que tudo aquilo iria acontecer, mas ainda assim ele volta ali como se aquilo tudo fosse novidade para ele. Não sei, eu fiquei com essa impressão durante a minha leitura. Diga aí o que é que vocês acham. Porque afinal de contas, o Morpheus era um cara muito responsável, né? Então, ele sabia desde o início que matar o próprio filho teria lá suas consequências, não é? Ele não é que nem o povo lá da peça do Ésquilo, né? Então veja que, sabendo disso e sendo uma figura muito
atenta a essas leis que eles devem seguir, me parece que o Morpheus pensou, bom, já que eu matei o cara sabendo que isso teria consequências, é melhor eu já preparar essas consequências aqui e tirar meu corpo fora. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Quanto aos outros perpétuos, a Delírio estava procurando pelo cachorro que o Destruição havia dado a ela, e com isso ela vai parar no Jardim de Destino. E nós descobrimos que o destino não é único. Ele por vezes se bifurca em vários caminhos. Porém, conforme os eventos vão acontecendo, esses caminhos convergem formando um único destino e dando origem então a uma tempestade de realidade que foi sentida lá no arco Fim dos Mundos. Então percebe como as coisas vão se interligando. E este momento aqui dessa narrativa que fala sobre o destino que vai se bifurcando e depois vai convergindo, é um momento absolutamente interessante aqui e absolutamente filosófico quando nós pensamos no ponto de vista mesmo do livre-arbítrio e daquela coisa toda. Mas enfim, no meio disso tudo, Coríntio volta ao sonhar e, acompanhado pelo Caim, leva o Daniel em segurança até o castelo de Morpheus. Lá chegando, eles se deparam com as Fúrias e com Alita, que ao ver ali que o filho está vivo, está bem, desiste da sua vingança. Só que as Fúrias ainda precisam cumprir a sua missão, porque afinal de contas o Morpheus continua com o sangue do próprio filho nas mãos. Então veja, não é que por mais que a gente sinta raiva das Fúrias, elas só estão fazendo aquilo que elas precisam fazer, porque afinal de contas tudo faz parte de um plano muito mais antigo do que o próprio tempo, como eles dizem aqui, não é? E segundo esse plano, elas é que são responsáveis por, enfim, ceifar a vida das pessoas que por alguma eventualidade acabem, enfim, se sujando, né, com o sangue de algum familiar muito próximo. Para evitar então que mais moradores do sonhar morram, o Morpheus decide que é hora de finalmente se entregar às Fúrias, só que antes ele acaba colocando ali a sua essência em uma esmeralda e dando essa esmeralda ao Daniel, o que recupera toda aquela ideia da transmissão de narrativas por várias gerações que estava posta desde do prefácio, não é? Desde o prólogo, na verdade, de Casa de Bonecas. Então veja como essas recuperações elas vão de uma maneira ou de outra acontecendo aqui neste penúltimo arco. E por falar em arcos anteriores, é interessante que As Bondosas é um arco em que constam várias imagens que se repetem como estribilhos. Por exemplo, aquele momento em que o Morpheus se prepara para encontrar as Fúrias. É idêntico àquele momento em que ele havia se preparado para descer ao inferno e recuperar ali os seus pertences lá em um dos primeiros arcos, não é? Ou então, aqui você tem aquela cena em que ele e a Morte estão conversando e ele se lembra da vez em que ela jogou um pedaço de pão nele, que é uma coisa que acontece no fim do primeiro arco. Então veja aqui, essas cenas de arcos anteriores vão sendo recuperadas, aquelas vão funcionando como um refrão mesmo que vai sendo repetido ao longo de As Bondosas. Mas enfim, depois disso tudo, então depois de entregar ali essa esmeralda ao Daniel com parte de sua essência, o Morpheus veste o seu elmo e vai ter com as Fúrias já sabendo que não iria voltar daquela conversa. E por conta disso ele pede ali ao seu corvo amigo que avise a Morte para ir encontrar o irmão mais novo. E é claro que o nosso amigo Morpheus até poderia meter o pé na estrada como fez lá o seu irmão Destruição, só que como percebe a Morte, parece que o Morpheus sente a necessidade de ser punido pela morte do filho, o que novamente recupera aquela minha suspeita de que ele que armou todo esse circo aqui. Mas então, é para atender a esse último desejo do irmão que a Morte acaba levando o sonho para o seu reino e assim chega ao fim esse nosso tão querido moldador, não é? Pois bem, com a morte do Morpheus, o Daniel acaba assumindo o trono do sonhar e com isso é posta a ideia de que as coisas elas não acabam ou não morrem totalmente, não é? A essência do Morpheus apenas mudou de forma, ainda que para se tornar irreconhecível em um primeiro momento. Mas o fato é que, desde o primeiro vídeo deste projeto, eu sempre comentei que me parece que um dos interesses de Sandman é ir acompanhando mesmo o processo de humanização desse herói que é
o Morpheus. E de fato, aqui nós não temos mais aquele mesmo personagem vingativo e autoritário que nós tínhamos no primeiro arco, não é? Aqui o Morpheus está completamente humanizado. E por mais que em todos os arcos anteriores vários eventos tenham contribuído para esse processo de humanização, o ponto de virada foi mesmo a morte, o assassinato, né, de Orfeu pelo próprio pai. Então foi depois daquilo mesmo que a gente percebe uma mudança brusca no comportamento do Morfeu aqui. E como não existe nada mais humano do que morrer, me parece muito coerente com tudo aquilo que estava sendo apresentado ao leitor até agora, que aqui o Morpheus que nós fomos conhecendo tenha finalmente morrido e assim se tornado aquilo que foi sendo construído dele desde o primeiro arco dessa grande história aqui, não é? Então, como eu disse, As Bondosas é um arco que estabelece um diálogo estrutural quando nós pensamos nesses vários atos e temático quando nós pensamos no tom dramático com as tragédias gregas. Veja bem, eu fiquei tão emocionado com a morte do Morpheus que eu já estava quase me esquecendo de dizer o seguinte. Antes de começar aqui As Bondosas, a gente tem um volume promocional chamado O Castelo, que é muito parecido com aquilo que a gente tinha visto lá em Medo de Cair, não é? É uma história só, absolutamente concisa, que tem como objetivo apresentar essa mitologia toda aqui criada pelo Neil Gaiman a um novo leitor. No caso aqui, o Castelo mostra cada um dos principais habitantes do Sonhar como se estivesse mesmo apresentando todo esse universo ao leitor para depois destruir tudo impiedosamente no arco seguinte, não é? Mas enfim, é apenas essa observação que eu gostaria de fazer. E tem o seguinte, o próximo arco, que é o último mesmo, se chama O Despertar. Só que aqui, neste meu encadernado, depois dele, nós temos mais duas histórias, que são lá Exilados e A Tempestade. O que eu vou fazer, então, é comentar tudo isso no próximo vídeo e depois fazer mais um vídeo apenas comentando lá um encadernado chamado Morte e o outro encadernado chamado Prelúdio, né? Enfim, que é uma história que é mais recente também, enfim. Então, porque senão eu vou fazer um vídeo só para Morte, um vídeo só para Prelúdio, blá blá blá. Não, acho que o que interessava para mim, pelo menos, era chegar nesse ponto aqui. Agora que o Morpheus morreu, as coisas perdem um pouco do sentido na nossa vida, não é verdade? Mas enfim, a vida continua apesar do sonho ter acabado, não é? É isso então, deixe lá embaixo nos comentários algumas questões que eu acabei não mencionando aqui nessa minha fala. E é isso, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo também por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!